Olá, investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Daniel do canal Carlos Invest. Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trarei para vocês a comparação do MXRF11, CPTS11 e BTCI11. Qual que é o melhor fundo imobiliário dos três? Lembrando, os três são fundos de papéis de base 10. Então, para fazer uma comparação tem que ser do mesmo setor e o ideal é ser da mesma faixa de preço, que seria um pouco inviável fazer uma comparação de um fundo de base 10 com um de base 100. Por isso que eu peguei os três, que os três são meio que os principais fundos de papel de base 10 da Bolsa de Valores. Então desde já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like, comentem o que vocês estão achando desse vídeo e compartilhem esse vídeo para todos os seus amigos, para juntos alcançarmos a liberdade financeira. Então, sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo. Bom, eu vou fazer uma breve análise dos três ativos. Eu gravei um vídeo analisando cada ativo a fundo, tanto o MXRF11 como o CPTS11 e o BTC11. Vou deixar aqui no link da descrição se você quiser assistir a análise de cada ativo. E por agora eu vou começar pelo MXRF11. MXRF11 ele está com preço de R$ 10,97. O seu dividend yield é de 12,11%. Nos últimos 12 meses ele entregou um total de R$ 1,33. A sua valorização está 6,82% positivo, significa que ele valorizou nos últimos 12 meses. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,87. O seu patrimônio é de R$ 2,5 milhões. Isso traz um preço sobre o VP de 1,11. E o que que significa? Significa que ele está 11% mais caro do que o seu preço justo. Que o seu preço justo, nesse caso, seria R$ 9,87. Como que ele está custando aqui R$ 10,97, então ele está mais caro do que o seu preço justo. O seu caixa é de 2,55%. O seu número de cotistas é de 977 mil. E o seu número de cotas é de 259 milhões de cotas. Nos últimos 30 dias de negociações, o fundo negociou R$ 11 milhões por dia. Bom, agora o CPTS11, o seu preço é de R$ 7,93. Ele entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 11,7% e um total de dividendos em reais de 87 centavos por cota. A sua valorização está em 91,22% negativa, por conta que o fundo desdobrou, então ainda não está 100% certinha. Por isso que o seu preço máximo nas últimas 52 semanas é de R$ 90, porque ele era negociado em base 100, aí agora está sendo negociado em base 10. Lembrando, eu só vou falar só os principais indicadores, não vou entrar a fundo em cada ativo, porque eu já fiz uma análise explicando a fundo sobre cada ativo, vai estar no link na descrição. O seu patrimônio é de R$ 2,8 bilhões. Isso traz um valor patrimonial por cota de R$ 8,88, gerando um P sobre VP de 0,89. Significa que ele está 11% mais barato do que seu preço justo, que o seu preço justo é de R$ 8,88, porém ele está custando atualmente R$ 7,93. Então ele está mais barato do que seu preço justo. O seu valor em caixa é de 0,04%, o seu número de cotistas é de 243 mil cotistas e um total de cotas de 317 milhões de cotas. Nos últimos 30 dias, ele entregou em média 11 milhões de reais em negociações por dia, isso nos últimos 30 dias. E agora o BTC11. O BTC11 ele está com um valor atual de R$ 9,84. Nos últimos 12 meses ele teve um dividend yield de 12,58%. E entregou um total de dividendos de R$ 1,23 por cota. A sua valorização aqui também está 88% negativo, por conta que esse fundo também ele desdobrou. Então, como que o site ainda não atualizou 100% todas as informações, por isso que a valorização está negativa. Tanto que a máxima nas últimas 52 semanas é de R$ 89,99, sendo que o preço atual dele é de R$ 9,84. Ele também saiu da base 100 e passou a ser de base 10. O seu patrimônio é de R$ 1 bilhão. Isso traz um valor patrimonial por cota de R$ 10,09, trazendo um P sobre VP de 0,98. O que isso significa? Significa que ele está 2% mais barato do que o seu preço justo, que é de R$ 10,09. E o seu preço atual
está R$ 9,84. Então isso traz 2% de desconto. O seu número de cotistas é de 123 mil cotistas, um número de cotas com 99 milhões de cotas, e nos últimos 30 dias ele teve uma liquidez média diária de 2,3 milhões de reais sendo negociados por dia nesse ativo, referente a esse ativo. Bom, eu criei aqui uma planilha para compararmos os três ativos entre si, referente aos seus indicadores. Então vamos lá. Em relação ao preço, qual é o que está mais barato, mais acessível para a sua compra? Em primeiro lugar, é o CPTS11, que ele está custando R$ 7,93. Em segundo vem o BTCI11 e, por último, o MXF11, que ele está mais caro. Agora, em relação ao dividend yield, o que mais entregou foi o BTCI11, com cerca de 12,58% nos últimos 12 meses. E o que menos entregou foi o CPTS11, com 11,09% de dividend yield. Então, em relação ao dividend yield, o BTC11 fica em primeiro lugar, MXRF11 em segundo e CPTS11 em terceiro. Agora, em relação ao dividendo entregado nos últimos 12 meses, quem está ganhando é o MXRF11, que ele entregou um total de R$ 1,33. Em segundo, o BTC11, que entregou R$ 1,24. E por último, o CPTS11, que entregou um total de 88 centavos. Agora, em relação ao valor patrimonial por cota, qual ativo que tem um menor valor patrimonial é o CPTS11, que tem um valor patrimonial por cota de R$ 8,88. Sendo o maior deles, o BTC11, que tem um valor patrimonial por cota de R$ 10,09. Então, teoricamente, o seu preço justo ele vai oscilar ali bem mais caro do que o CPTS11. Agora, em relação ao patrimônio, qual ativo que tem o maior patrimônio é o CPTS11 também, que tem um patrimônio em cerca de 2 bilhões e 822 milhões de reais. Em segundo lugar, o MXRF11 com patrimônio de 2 bilhões e 500 milhões de reais. E por último, em terceiro lugar, o BTC11, que tem um patrimônio só de 1 bilhão de reais. Agora, em relação ao P sobre VP, qual é o que está mais descontado para a sua compra? Lembrando, fundo de papel é importante que você compre com P sobre VP abaixo de 1. Não é recomendado comprar acima de 1. Então, por isso, o que está mais descontado é o CPTS11 novamente, com um desconto de aproximadamente 11%. Em segundo lugar, o BTC11 com desconto de 2%. E em último lugar, em terceiro lugar no caso, o MXF11, que ele está com aumento de 11%. Então não é recomendado comprar o MXF11 nesse momento, porque ele está com P sobre VP de 1,11. Está 0,11% a mais do que o seu preço justo. Então ele está muito mais caro do que o seu preço justo. Agora, em relação à caixa, quem é que tem o menor caixa é o CPTS11 também, com caixa de 0,04%. E o que o caixa significa? Significa que é a porcentagem que o dinheiro fica parado na sua carteira. É quando você compra um ativo, é quando você aporta R$ 100 e só gasta 95. É aqueles R$ 5 que fica ali na sua carteira. Então isso seria mais ou menos um caixa de 5%. Então quanto menor for o seu caixa, é melhor, porque significa que o seu dinheiro está trabalhando, está sendo investido, gerando lucro para você. Então, o menor caixa é o melhor. Então, aqui em primeiro lugar fica a CPTS11 com 0,04. Em segundo, o MXF11 com 2,55. E em terceiro, o BTC11 com 2,75%. Agora, em relação à cotista, a quantidade de investidores que investem em cada ativo, em primeiro lugar fica o MXF11 com um total de 977 mil cotistas. É disparado o fundo imobiliário com o maior número de investidores da Bolsa Brasileira. Em segundo lugar, o CPTS11 com 243 mil. E em terceiro, o BTC11 com 123 mil cotistas. Em relação a cotas, o ativo que tem a maior quantidade de cotas é o CPTS11, com 317 milhões de cotas. E o que isso significa? Significa que você pode comprar muito mais cotas. Uma observação é que essa quantidade de cotas não é fixa para sempre. Os ativos eles podem fazer novas emissões de cotas para aumentar cada vez mais o seu patrimônio.
Então, esse número de cotas pode ir aumentando com o tempo. Mas aqui, nessa nossa comparação, quem fica em primeiro lugar é o CPTS11, em segundo o MXRF11 e em terceiro o BTCI11. E por último, nosso último indicador é a liquidez. Aí, o que a liquidez significa? Que significa que a quantidade de negociações que são negociadas no ativo é por dia. Então, quanto maior a liquidez, é melhor para você, porque aí você pode tanto comprar, tanto vender a hora que você quiser. Se o ativo tem pouca liquidez, significa que você não pode vender ou comprar em grande quantidade. Como, por exemplo, a liquidez por dia é de 11 milhões do MXRF11. Então, se você quisesse, só você quisesse comprar 15 milhões, não iria conseguir porque não tem tanta demanda. Então, é mais ou menos um exemplo. Quem ganha é o CPTS11 novamente, que ele fica com 11 milhões e 497 mil reais em negociações por dia nos últimos 30 dias. Então ele fica em primeiro lugar. Em segundo é o MF11 e em terceiro o BTCI11, que o BTCI11 tem uma liquidez de 2 milhões e 306 mil reais em negociações por dia. E quem ganha o prêmio de primeiro lugar é o CPTS11. Só é ele, disparado, o CPTS11 ganhou disparado, com 7 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Em segundo lugar fica o MXRF11, com 2 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. E em terceiro lugar fica o BTCI11, com 1 medalha de ouro, 3 medalhas de prata e 6 de bronze. Então, disparado assim, entre os 3 ativos, com os principais indicadores, quem ganha é o CPTS11, ou seja, ele seria o melhor fundo de papel de base 10 entre esses 3 maiores fundos de papéis de base 10. Então, se vocês gostaram do resultado, comentem o que vocês acharam dessa disputa desses 3 ativos que eu trouxe aqui no canal. Se vocês gostaram dessa ideia também, comentem aí para trazer de outros segmentos, de fundos, fiagros, etc., de tijolo e etc. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, curtem, comentem, compartilhem para todos os seus amigos e rumo à liberdade financeira.